Nós vamos ver a autoridade da palavra de Deus sobre sua vida e, por fim, na última aula nós trataremos sobre a prática da palavra de Deus na sua vida. É isso que nós vamos ver em 4 aulas, começando a partir de hoje. Certo, irmãos? Hoje, os fundamentos, então, da revelação divina. Primeiro elemento que eu vou trazer para os irmãos. Cristo, podemos dizer, é a personificação da própria palavra de Deus. E a palavra de Deus é a presença de Cristo para nós. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Então não preciso explicar. Estou brincando. Obviamente eu vou adentrar nesse assunto. Como eu posso dizer que Cristo é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Cristo? Isso faz algum sentido? Faz? Alguns estão balançando a cabeça que sim, outros estão balançando a cabeça que não. Então nós vamos tratar sobre isso e eu vou mostrar para você porque Cristo, de fato, é a personificação da palavra de Deus. João, capítulo 14. Bom, Daniel, tá fazendo... Voltou a conexão aí ou não? Voltou? Os que estão online estão conseguindo me ouvir aí? Nós tivemos uma falha de energia elétrica, a conexão caiu. Tudo bem, bom, o Daniel está acompanhando lá. João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 6. João 14, 6. Alguém lê para mim, por gentileza. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Muito bem. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Olha, atente-se para a pergunta que eu fiz. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Agora eu vou mudar a pergunta. O que é a verdade? A palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então vamos lá. Quem é a verdade? Jesus Cristo. O que é a verdade? A palavra de Deus. Se ambos são a verdade, ambos são semelhantes. Os irmãos estão pegando meu pensamento? Se os irmãos ainda não forem suficientemente convencidos, através desses 2 textos, de que Cristo é a personificação da verdade, a personificação da própria palavra de Deus, volta a sua Bíblia então para João capítulo 1. E esse texto nós conhecemos muito bem. João capítulo 1. Nós temos uma palavra muito interessante a partir do primeiro versículo. A palavra logos, que na Almeida Corrigida Fiel foi traduzida como verbo. E o que significa verbo? Alguém sabe? Palavra. Exatamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para os irmãos entenderem melhor o raciocínio, deixe-me fazer essa troca, e eu quero que os irmãos me entendam em relação a essa troca, apenas para o nosso entendimento aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Embora algumas religiões alegam que Cristo e Deus são pessoas distintas, não, a Bíblia diz claramente que Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ele não era, ele não será, ele é Deus. Ele sempre foi e sempre será. Amém? Muito bem. E ele também é o quê? A palavra, o verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Mas quem fez todas as coisas, de acordo com João capítulo 1, versículo 3? Cristo. Então Cristo é a palavra. E é interessante porque se você pula para o versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De quem está tratando? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele estava no princípio, ele era Deus, ele é Deus, assim como ele é a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Agora, é evidente, irmãos, que Cristo é a personificação da palavra de Deus, mas algum de nós aqui hoje conviveu com Cristo encarnado aqui na Terra? Não. Mas nós temos contato com esse mesmo Cristo? Como? Através da palavra. Versículo 11 diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, falando obviamente dos judeus. Tanto é que no versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós já lemos também, anteriormente, aqui em João, versículo 5, que o próprio Cristo diz que eles, por não crerem, mesmo, ainda que lessem, mas não criam naquilo que Moisés escrevera, então eles não ouviam a voz de Deus. Os irmãos se lembram disso? Nós vimos lá em João, versículo 5, João capítulo 5, perdão, a partir do versículo 37. O versículo 11 do capítulo 1 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles ouviram a voz de Deus? Não. Por quê? Porque não creram. Então, para ouvir a voz de Deus, não basta apenas ler, você tem que crer. Isso transcende algo que é simplesmente banal para nós. Não, isso aqui é só uma Bíblia. Inclusive, tradução. Isso aqui é só uma tradução que você tem. A NVI vai trazer o mesmo texto bíblico. E tá bom do mesmo jeito. Peraí. Se é um livro que transcende as próprias palavras que nele está escrito, eu posso crer que qualquer um basta? Sim ou não? Então nós já temos algum problema. Mas eu vou segurar isso aqui porque isso aqui já é assunto para a próxima aula. João capítulo 1, versículo 18 agora. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Revelou quem? Deus. Quem revelou Deus? Cristo, a palavra. Agora, olha que interessante. Algumas religiões não acreditam que Cristo é Deus, certo? Cristo foi então o quê? Sei lá, vamos pegar aqui. Cristo foi um profeta enviado da parte de Deus que falou as palavras de Deus. Tá. Mas ele revelou Deus. Se apenas ser um profeta enviado da parte de Deus, falando as palavras de Deus, fosse o bastante para revelar Deus, por que Moisés não revelou Deus? Ele foi escolhido por Deus, não foi? Ele falou as palavras de Deus, não falou? Ele revelou Deus? Biblicamente não. Quem revelou Deus foi o próprio Jesus Cristo. Por que Moisés não revelou Deus? Porque ele não era Deus. Agora, Isaías também foi escolhido por Deus, não foi? Ele também falou as palavras de Deus, não falou? Mas ele revelou Deus? Não. Por quê? Porque ele não era Deus. Cristo falou as palavras de Deus, não falou? E ele revelou Deus, não revelou? Por que ele revelou Deus? Porque ele era Deus. Ele era a própria palavra e ele era Deus. Revelado através do quê? De suas próprias palavras. Os irmãos conseguem ver a diferença? Isso é muito claro. Se simplesmente falar as palavras de Deus revelasse a Deus, precisaria Cristo ter vindo? Não precisaria. Mas o que nós encontramos na Bíblia é que quem revela a Deus é ninguém, senão o próprio Deus. Na forma de palavra, que se fez carne e habitou no meio de nós. É isso que nós vemos em João capítulo 1. Cristo é a palavra. Primeiro aspecto que nós tratamos. Segundo aspecto que nós vamos tratar: a personificação da palavra de Deus. Os irmãos já prestaram atenção? Já perceberam que a palavra de Deus tem uma personificação?